Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, quando temos a intimidade para com Ele, como quando estamos buscando a sua perfeita e agradável vontade, Ele jamais se cala, nós estamos sempre ouvindo a sua voz. Ele disse: aqueles que são do meu aprisco ouvem a minha voz, e não se ouve voz estranha. Assim como aqueles que são do meu aprisco me conhecem, assim como eu os conheço. Só existe, ele nunca se cala, mas nós, pela devida desobediência e pelo entristecimento do espírito a chegar ao ponto de extinguir o espírito, nós tornamos surdos diante da sua voz. Para que se compreenda melhor esta palavra, assim como não falo de mim, mas falo pelo seu Espírito, mas assim ele peça que conceda um testemunho que foi produzido pela condução do seu Espírito, que é verdadeiro, porque aquele que fala de si é conduzido pela carne, seu testemunho é mentiroso, assim a palavra nos diz. Quando o Senhor me abençoou com uma prosperidade, uma quantia financeira, onde são períodos que estamos na provação, estamos no deserto, estamos na escassez, e quando veio aquela grande quantia, da qual bem louvei ao Senhor, tanto estamos a louvar na escassez, tanto se nos coloca sobre o muito, sempre louvando e bendizendo, não pela situação, porque qualquer adversidade nós estamos para com Ele e atrás de toda boa provação há a finalidade de sermos aprovados. E o seu Espírito está sempre pronto e experimentado para nos aprovar, segundo a prova que Ele nos coloca, assim mesmo para nos livrar da tentação que vem da própria carne, onde jamais diga que sou tentado por Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo. E assim, quando recebi essa quantia, e logo comecei a fazer planos por si. Comecei a pensar em comprar um veículo novo, comprar uma casa e abrir tal negócio. E quando ali estava a fazer, na verdade entristeci o espírito, porque não consultei qual a sua vontade para aquilo que ele havia ali de provisão, aonde ele, na verdade, não silenciou, mas o meu ouvido ficou surdo para a sua voz, porque entristeci o espírito. E ali então, sentindo aquele vazio, fiz um voto para com ele que não utilizaria nem centavo daquilo que ele me concedeu, até quando eu ouvisse quais são os seus planos, que são maiores e melhores do que os nossos, lhe pedindo perdão por ter tomado liberdade e estar fazendo algo sem depender dele, aonde senti que aquele vazio estava, na verdade, me doendo, e já aquela quantia já não tinha importância se eu não tinha o ouvir da sua voz. Foi quando, depois de um tempo, assim como fiz o voto e não tomei nada, ele abriu o meu ouvido à sua voz novamente, e ele disse: volte a semear,
volte a plantar, e não retroceda segundo o mundo. E ainda me concedeu a oportunidade de pagar algumas dívidas da qual tinha, onde ele me orientou. E assim também me concedeu uma viagem de uma semana, onde estava a viver no monte, numa região. E ele ainda me concedeu a oportunidade de, nesta viagem ao litoral, do qual ele pediu para que arrumasse um hotel à beira-mar, assim como não poupasse naquilo que do alimento, do pão nosso de cada dia, durante uma semana, e me indicou 2 pessoas para que fosse comigo e as abençoasse. Aonde ali meu coração alegrou, por conta de estar ouvindo a sua voz e ter corrigido um erro, aonde através daquele erro que eu estava prestes a cometer, porque eu, embora não cometi, mas o Senhor sabe da intenção do coração, e só de intentar contra a sua vontade, nós já estamos pecando, e Ele não permitiu com que intentasse planos que fossem produzidos por si mesmo, aonde quando retornei da viagem, assim como paguei as dívidas, retornei ao monte a viver da mesma forma que estava e a semear daquele recurso até que ele se esgotou, semeando segundo, ajudando os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades, sempre fazendo em oculto. Só estou testificando do testemunho porque o Senhor pediu, aonde ali semeei novamente naquilo que o Senhor nos ensina: utilizai o dinheiro dos ímpios para os pobres nas suas necessidades. Que galardão tereis se, na verdade, tomar aquilo que não é vosso? Aonde estava ali a distribuir novamente o plantio, aonde na verdade senti a alegria novamente de ouvir a sua voz e o seu direcionamento. Por isso, a nossa maior riqueza é estar sempre ouvindo a voz daquele que não se cala. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e está sempre nos orientar de como devemos proceder. Esta é a nossa maior riqueza, assim como ouve as súplicas e orações, aonde todo aquele que possa ter nada de recurso terreno, mas pode ter o ouro e a prata do alto, para que possa semear. O Senhor, naquelas épocas, ensinava ali aqueles que não tinham as ofertas para o cordeiro, eles ofertavam pombas, aonde o Senhor concede a oportunidade a todo aquele que deseja estar semeando na vida do próximo. E é no pouco que se deve começar, porque aquele que, na verdade, compadece do seu próximo e usa a piedade como fonte de alegria, ele está a emprestar ao Senhor de forma voluntária, e o Senhor é aquele que no devido tempo se compadece daqueles que usaram da misericórdia. E a nossa maior riqueza é jamais entristecer o espírito e se tornar um surdo espiritual, mas antes daqueles que se alegram com o espírito e estão constantemente a o ouvir. Esta é a nossa maior riqueza, para que ele nos oriente e tudo vai bem, tanto nesta vida como alcançar a vida vindoura.